Fala Dev, bem-vindo a mais uma aula, dando continuidade ao nosso curso de Flutter. Hoje estudaremos sobre gestão de estado, que é um dos assuntos mais debatidos dentro da comunidade, porque existem diversas formas de fazer, algumas pessoas falam que algumas formas são certas, outras são erradas, e existe um debate gigante em cima disso. Mas hoje a gente vai entender o que é e como fazer a gestão de estado o mais simples possível, que é a gestão de estado nativa do Flutter. Então não se preocupa que a gente vai sair daqui fazendo gestão de estado dentro do seu aplicativo, certo? Daí você pode estar se perguntando o que é o gerenciamento de estado, né? O que é essa gestão de estado? O que ela serve? Para que ela faz? Falou aí que é importante, né? Mas, putz, por que a gente vai estudar isso? Por que ela é realmente importante? E antes disso tudo, a gente vai ter que entender o que é, né? Óbvio. E aí, quando a gente entra para um conceito de literal, tipo, qual que é o foco dessa gestão de estado? É basicamente é, notificar o Flutter que ele precisa redesenhar, que ele precisa atualizar a tela. Então, olhando de um conceito mais macro, pensa no seguinte: tem a tela lá estática, que é com stateless que a gente criou naquele dia, que ela não tem nenhuma alteração, tá? Do jeito que você desenhou, tá bonitinho. Mas e se o usuário ele chega lá no aplicativo e apertar um botão? E tem que botar uma bolinha, tem que fazer não sei o que, tem que chamar um novo componente, tem que fazer um cálculo, tem que alterar um texto. Então, você vai atualizando os estados da sua aplicação, porque é basicamente como se você tivesse um estado do botão ou estado de alguma coisa e você quer alterar o valor, você quer alterar alguma coisa, você quer aplicar uma função que altera aquilo dali. Então, é esse o conceito que nós vamos trabalhar hoje. Exatamente isso, de conseguir alterar estados de componentes dentro da tela. E esse é o conceito principal de gerenciamento de estados. E voltando lá no que eu disse no início, existem milhões de maneiras, não, milhões não é exagerado, mas milhares de maneiras de fazer gerenciamento de estado dentro do Flutter. Mas aí tem a forma mais simples, que é justamente ali com o setState, né? Que é a forma padrão que o Flutter utiliza, que é a forma tipo, não é a forma mais performática, mas é a forma que vai dar um resultado ok, tipo, vai funcionar. Porque existem formas mais simples. Porque quando você utiliza ali o setState, ele basicamente vai redesenhar toda a tela novamente. Isso não é tão legal, beleza? Mas não se preocupa com isso. Vamos só aprender a utilizar o setState e começar a fazer essas alterações no nosso aplicativo. Vamos lá? Certo. Vindo aqui já para o Visual Studio, né? Nós temos o projeto padrão do Flutter que eu acabei criando aqui. E aí, vamos dar uma limpada, né? Vamos estruturar esse projeto de acordo com o que eu ensinei vocês na aula passada. Então, vamos criar aqui uma pasta chamada app. Opa, app minúsculo. Vamos criar o app widget, né? Que é onde a gente vai criar o app certinho. Vamos trazer o app widget nesse MyApp para cá. Deixa eu extrair ele para lá. Dar um Ctrl X e jogar aqui. Vamos importar aqui essa classe, tá? Um material. Vamos criar um módulo, os módulos, né? E vamos criar um módulo de home aqui. Então, home. E aí vamos, dentro de home, vamos criar uma outra parte chamada pages. Aí a gente vai criar a homepage, tá? Home-page.dart. Daí, aqui na homepage, vamos trazer essa home que é criada por padrão aqui do Flutter. Beleza? Vamos importar o material. Vamos importar ela para cá. Então, tipo, tem aquele jeito que eu ensinei de trabalhar com rotas, de criar o arquivo de routes, tal. Eu posso também só falar, a homepage vai ser essa home, a home vai ser aqui a homepage e já era e acabou. Não precisa ter tanta dor de cabeça. Mas beleza, fiz tudo aqui. Deixa eu trazer para cá. Salvo tudo certinho aqui. E aí eu vou rodar aqui o aplicativo. Então eu vou colocar aqui para rodar. Deixa eu abrir aqui o emulador. Então tá aqui o emulador, vocês estão vendo, né? Daí, deixa eu rodar aqui o aplicativo. E entra muito aqui, galera, no conceito que eu estava falando. Tipo, essa tela principal que o Flutter cria, ela já é um stateful com um exemplo de como que funciona o setState. Já está atualizado ali. Deixa eu só buildar aqui para mostrar para vocês como que é, porque eu prefiro que vocês vejam na prática para depois a gente vir aqui no código e ver, tá? Então, enquanto build aí, que demora um pouquinho na primeira vez, eu vou limpar esses comentários aí que vai facilitar. Olha, vocês já estão vendo o setState aqui, tá? Mas não se preocupem em olhar a lógica. Então deixa eu limpar aqui esses comentários, porque os comentários eles são basicamente para mostrar como é que funciona aí o projeto, tá? Mostrar como que funciona essas questões que ele está adicionando. Daí ainda está demorando, acho que está demorando mais do que o normal nesse primeiro build. Acho que deve levar mais ou menos um minuto, coisa do tipo. Mas tá ok. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. É,
Beleza, agora sim, já está instalando, né? Buildou aqui, ó, e começou a instalar o projeto. Instalou, tá carregando e tá aqui. Esse é o primeiro projeto do Flutter, certo? Que é o Flutter, quando você dá o Flutter Create, ele gera isso daqui para você. Daí aqui no projeto, ele tem esse botãozinho e aqui você tem aqui, ó, you have pushed the button this many times. Então, tipo, você apertou no botão essa quantidade de vezes, foi zero. Mas se eu vim aqui apertar o botão, ele pega e atualiza a página. Como assim? Ele tá zero, ele atualiza para um. Se eu vier aqui novamente, ele vai atualizando para 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E essa é a essência do set state. Como assim? Se eu não tivesse aqui um set state, e aí tipo, eu vou mostrar já para vocês como exemplo, ele não atualizaria a tela, né? Então vamos aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que está esse código do projeto. Deixa eu reduzir um pouco o zoom. Então aqui está o seguinte, é uma my homepage, que é do tipo stateful, certo? Dentro do tipo stateful tem um build, que retorna aqui um scaffold com app bar, que tem um center, que dentro desse center tem um shield, que tem uma column, certo? Dentro dessa coluna aqui a gente tem aquele texto lá, eu have pushed the button many times. E aqui a gente tem outro texto que é justamente esse counter, que é uma variável de inteiros que começa em zero. E ela está sendo construída aqui. Daí, além desse body aqui, nós temos um float action button, que é justamente esse íconezinho aqui de baixo, esse íconezinho azulzinho. Então ele está aqui, tem um float action button que tem um pressed quando clicar no botão. E quando ele clica no botão, ele chama que é um set state e atualiza o counter adicionando mais. Ou seja, ele pega o valor inteiro que está em zero e adiciona mais um. Lembra lá? Mais. Ele adiciona sempre mais um. Depois adiciona mais um, sempre vai adicionando mais um. E ele usa o set state justamente para reconstruir a tela com um novo valor. Por quê? Se eu removesse o set state aqui e tipo lá no botão, na hora que apertar o botão aqui no float action button, eu chamar o increment count, né, que é essa função de aumentar as questões dos botões, e botar para adicionar o mais, ele não vai atualizar. Então, se eu clicar aqui, olha, ele parou de atualizar. E por que ele parou de atualizar? Porque por mais que o valor esteja mudando, e realmente o valor está mudando, ele não está falando para a tela que o valor mudou. E não está falando para a tela que a tela tem que atualizar com o novo valor. E é para isso que o set state serve. Então, basicamente, o set state ele vai chegar aqui e falar para a tela, ó, eu tô atualizando set state o seguinte valor. Então tu precisa reconstruir seguindo aí, ó. Tava no 10, eu apertei 7 vezes, foi pro 17. E aí você precisa reconstruir essa tela com esse novo valor. Então quando eu aperto aqui, ele notifica para a tela que o valor foi atualizado e ele reconstrói a tela. E esse é o conceito aí principal do set state. E eu sei que pareceu um pouquinho complexo, William, passei por um monte de coisa ali, mas agora a gente vai construir aí do zero essa página, uma página talvez até um pouquinho diferente, para a gente ver isso funcionando na prática, beleza? Então vamos lá. Certo? Daí, deixa eu limpar essa página aqui. E aí nós vamos criar a página agora. Lembra que eu disse que tem dois tipos de tela, certo? Nós temos o stateless, então stateless, cadê? Stateless, que era uma tela mais ou menos assim. Então eu criaria aqui um home, page, stateless, com build, que retornaria exatamente para cá. Então return scaffold. E aí a gente conseguiria trabalhar assim. Mas aí tem um ponto que é bem importante, que quando você trabalha com stateless desse jeito, quando você precisar usar lá, por exemplo, eu criei uma função aqui que altera alguma coisa. Change anything. Acho que está até errado, enfim. Quando você cria ela, se você for chamar o setState, ele não vai existir. Porque, entrando no conceito das páginas, o, o stateless é a tela que já vem construída por padrão. Ela não vai atualizar. Tipo, tu já tá falando pro Flutter que é tipo, ó, essa tela vai ser assim e vai ser assim até o final da vida dela, né? Até ela se destruir. Mas ela não vai ter nenhuma alteração e vai funcionar desse jeito. Então, a gente não pode trabalhar com set state em stateless. A gente tem que utilizar o stateful. E aí funciona da seguinte maneira. Vamos lá. A gente vai pegar aqui stateful. Se você não tivesse esse packagezinho aqui do Flutter, né, que facilita a vida pra caramba, você pode criar na mão também. Daí você cria aqui, ó, home page. Daí, para quem não tem, né, é só ter uma class home page que estende o stateful.
ela queria toda essa questão aqui do override e tal, tudo certinho, e você cria essa outra class aqui, que é justamente a class que é criada aqui, tá? Daí, aqui, você também vai retornar igual lá os stateless. Você pode retornar aqui, e a diferença é que quando você for chamar uma função, então change aqui, ó, tipo engine, você agora vai ter o set state por padrão. E aí você consegue atualizar a sua página, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma página. E deixa eu alterar aqui lá no App Widget, está dando erro. Deixa eu chamar logo homepage, né? Ao invés de coisa, e não precisa passar nenhum parâmetro, não. Então, homepage. Certo. Dentro desse homepage, eu vou criar aqui um body. E dentro desse body, eu vou criar uma column. Certo? Com seus filhinhos aqui. Deixa eu botar aqui o scaffold. Não tem nada aqui dentro dessa tela, tá toda branca, tá? Vamos criar um app bar. App bar. Vamos criar aqui um title. E aí um text. Homepage. Então agora nós já temos ali a homepage. E aí dentro da column, a gente pode criar, por exemplo, dois campos de texto. Então, eu quero criar aqui um text field, que é o campo de texto, lá onde a pessoa digita o texto, né? Então, vamos criar aqui um text field e vamos criar outro text field. Text field. Daí, já tem aqui os dois text fields, tá vendo? Quando a gente clica, já está aparecendo lá. Aparece até o teclado. Daí, os text fields eles têm alguns parâmetros aqui. Então, a questão do controle, Fox Notes, cada coisinha dessa serve para coisas específicas. Com o tempo você vai entender. Então, tipo, vai dando a praticada, vai vendo e tal. Tem coisa que eu vim aprender tipo semana passada do que funcionava, que é tanto parâmetro que a gente nem sabe para que algumas coisas servem. Mas é o seguinte, a coisa principal do text field é ele ter um controller, que é tipo o que controla o que está sendo escrito. Porque como é que eu vou saber o que está sendo digitado aqui para o usuário nesse campo de texto se eu não tenho nada que me fala para que está sendo escrito? Então eu preciso criar um controle. Então final, aí você vem aqui, ó, fora do override, abaixo, dentro da class, né, fora da override, como se você estivesse criando lá uma variávelzinha lá no model, né? Então você vem aqui, ó, final controller 1 vai ser igual text editing controller. Então você criou o controller aqui e você pega e cria o 2. Então a gente vai ter o controller 1 e o controller 2. Esses controllers a gente vai adicionar aqui dentro do text field. Então o text field vai ter o controller 1 e o text field vai ter o controller 2. Opa. E o outro text field vai ter o controller 2, né? Então nós já temos aí os dois text fields, um ao lado do outro. Daí, tipo, William, tá muito colado aqui na margem. Então, quando eu começo a digitar, por exemplo, tá ficando muito em cima. O que que eu posso fazer para poder tirar um pouquinho aqui do lado? Aí tem um widget chamado Paging. Você pode vir aqui, olha, no VS Code ele tem essa lâmpadazinha que ele dá sugestão de alguns widgets que você pode utilizar. Então, você pode jogar dentro de um center, de um build, de um column, do container e tal. Eu quero jogar dentro de um page. Esse page, ele é basicamente um espaço. Ele joga as coisas para dentro, tá vendo? Como se literalmente fosse o espaço. Ele tirou ele daqui e jogou para cá. Então ele facilita a nossa vida aí, porque ele consegue jogar dentro do espaço. Dá uma olhada depois nesse widget, que é bacana. Então, fala assim, eu quero um espaço de 20 em todas as bordas desse widget, certo? Daí, bora fazer uma calculadora bem básica. Que vai pegar os valores que forem digitados nesse stack de field, tipo, sabe, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, e vai somar e exibir aqui na tela, beleza? Então, vamos fazer isso. Certo, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o text field. Porque o text field, se eu digitar um texto, ele ainda está aceitando. E aí, como é que eu vou somar um texto com outro texto, né? Então, aqui dentro do text field, ele tem uma coisa chamada keyboard type, que é o tipo de teclado que ele recebe. E nesse parâmetro, ele recebe um text input type, que vai ser, agora no nosso caso, do tipo number. Então, a gente vai ter um tipo number para o controle 1 e um tipo number do controle 2. Daí, deixa eu limpar aqui, né? Deixa eu resetar, na verdade, para recomeçar aqui o aplicativo. Ele reiniciou. E quando eu clicar no campo de texto 1 ou no campo de texto 2, o teclado que vai aparecer agora é um teclado numérico. E isso funciona tanto aqui tipo, para o numérico, quanto para e-mail, para... Cadê? Vamos ver os outros tipos.
nome, número, telefone, endereço, URL, mais um monte de coisa. Date time, que é questão de hora também. Então, nesse nosso caso, a gente vai usar number, certo? Daí, a gente já tem os dois campos de texto, né? O campo de texto 1 e o campo de texto 2. E aí, eu quero agora somar. Como é que eu vou somar? Eu vou colocar um botão, né? Tipo, o cara digitou um texto 1, digitou o texto 2 e vai ter um botão lá que ele vai apertar para somar. Então, vamos criar aqui um botão. Então, a gente vai chamar um levitate button. Dentro do levitate button, a gente tem dois parâmetros. É o onPressed e o outro é o child. Então, dentro vai ter o onPressed, que vai ser a função que vai acontecer quando eu apertar. E o child, ele recebe um filho, que pode ser qualquer widget que você quiser. Nesse caso aqui, eu vou botar o child chamado somar. Então, quando eu salvar, deixa eu voltar aqui para o coisa, já vai ter o botãozinho somar aqui. E a função, quando eu aperto no botão, não acontece nada, porque ela está vazia, né? Se eu colocar aqui um print, soma, toda vez que eu apertar no botão, ele vai dar um print aqui, vai mostrar o valor que a gente colocou lá. Mas não é isso que nós queremos. Nesse caso aqui, nós queremos somar os dois valores. Para isso, a gente vai criar uma função aqui fora, tá? Chamado sum, que é soma em inglês. E ela vai fazer as somas. Daí, o controller, ele tem umas propriedades chamadas text. Controller 1.text, que é justamente o valor, o texto que está escrito aqui. Só que o text é uma string, e uma string não dá para a gente somar uma string com a outra, né? Porque vai virar uma string gigante. E nesse caso aqui, para a gente fazer uma soma, a gente tem que transformar a string em número. E aí eu sei que você já sabe fazer isso. E aí, e daí para a gente fazer isso, né? Eu sei que você já sabe, como eu disse. A gente vai utilizar lá o try pass ou pass. Então, nesse caso, vamos criar uma nova variável chamada aqui value1, que vai pegar o controller1.text. E aí agora nós vamos passar e vamos transformar isso daqui em double. Então, double.passe ou try pass, vocês que sabem, então ponto .pass. E vamos passar para double. Daí vamos fazer a mesma coisa para o controller 2. Então, value 2, controle 2, certo? Então, nós já temos os dois valores. Daí, se a gente botar aqui e criar uma outra variável para resultado, double result, vai ser igual value 1 mais value 2. E fizermos aqui um print, então vamos dar um print no result. Nós já vamos ter a resposta, hein? Eu espero. Então, quando eu clicar aqui em somar, ele ainda não está chamando a função, né? Então, o botão aqui ele não está chamando a função. Daí nós podemos chamar a função de soma lá no botão. Então, onPressed sum. E, William, por que tu não está chamando tipo, a função como um todo lá, tipo, passando os parênteses, todo bonitinho? Tá só chamando o nome da função. Aqui que tá. Porque o jeito correto de chamar a função, né, o jeito ideal era da seguinte maneira. Tá aqui a função dela, a gente chamaria o sum aqui dentro. Só que o Flutter ele tem uma questão muito legal, que é o seguinte. Se o construtor aqui da função, esses parênteses, for igual aos parênteses dessa função que tu está chamando, eles se anulam. Eles se anulam. E aí você não precisa passar nenhum construtor, você pode só chamar o nome direto. Porque é como se eles se complementassem. E isso daqui é uma parada bem legal, que com a prática você vai entender como que funciona, tá? Então eu estou chamando aqui, ó, num presed, ele vai chamar a função de soma. E agora, quando eu clicar aqui em somar, ele trouxe a resposta, 707. Se eu botar aqui 1 mais 2, a resposta foi 3. Então já está somando. Só que aí não está exibindo em nenhum lugar na tela. Por quê? Porque a gente não está usando setState para nada. Tipo, a gente não tem um lugar ali, um valor que está recebendo, que está sendo calculado, que a gente está mostrando, né? Daí a gente vai criar aqui, aqui fora, né, na homepage, um double para ser o resultado. Então, result. E ele vai ser aqui igual a zero. Então a gente vai ter um result igual a zero. E aqui embaixo, abaixo do botão, vamos mostrar aqui o resultado, né? Texto, resultado da soma, dois pontos. E a gente traz o result para cá. Então agora a soma está zero. Só que quando somar, a gente vai pegar, ó, não precisa nem criar essa variável. A gente vai pegar aqui, olha,
e vamos trazer o próprio result para cá. Então, esse result aqui, a gente vai pegar o valor 1, o valor 2 e vai atribuir para ele. E ele vai ser igual ao value 1 e o value 2. Só que aí entra no contexto que eu acabei de falar do setState, tá? Se eu clicar aqui em somar, o value, o result, né, vai ser igual a 3. Só que o result está sendo exibido aqui na tela, tá vendo aqui, ó? Text, resultado da soma é o valor do result, tá vendo? Só que ele está zero. E está zero justamente porque quando a gente atribuiu esse valor para o result, a gente não informou para o Flutter que esse valor foi atualizado. E aí a gente teria que utilizar o setState. Então, nós pegaremos aqui setState, estou falando assim, ó, atualizou o seguinte valor, e aí ele vai colocar o setState. Então, vamos iniciar aqui. Quando a gente clicar no botão para somar, ele vai chamar a função soma, vai pegar o valor 1, vai pegar o valor 2 e vai adicionar o valor 1 ao valor 2 ao resultado e vai falar para atualizar a tela. Então, se eu botar aqui, ó, 1 e 2, clicou em somar, 3. Se eu botar outro valor, 6, 9 e assim vai. Então, existem diversas formas de fazer isso, vai facilitando ainda mais a sua vida, entendeu? Porque ele vai justamente trazendo esse conceito para cá. Daí, a gente ainda pode deixar esse aplicativo um pouquinho mais complexo. Como assim? Você vai só de somar. A gente quiser fazer uma calculadora mesmo padrão, que faz soma, subtração, multiplicação e divisão. Como é que nós faríamos? Então, a gente poderia aí colocar o usuário para escolher qual que é a soma que ele quer fazer, né? Tipo, qual que é o resultado, qual que é a operação que ele quer fazer. Igual a gente já fez lá atrás, quando a gente estava construindo tipo uma calculadorazinha básica lá no processo, entendeu? Teremos que trazer para o aplicativo essa opção de escolha. E como que eu faria isso visualmente, né? Como é que eu vou trazer uma seleção de escolha para dentro do aplicativo? Existe um widget chamado Dropdown, que é um widget aí do Material, né, do Flutter, que é bem simplesinho, que é aquele que você clica, ele dessas opções, você seleciona um e faz o que você quiser fazer, né? Daí eu vou mostrar aqui para vocês no pub.dev, pub.dev não, né, no flutter.dev, como que funciona? É esse drop-down button. Eu vou deixar o link dele lá nos arquivos da aula, tá? Ele funciona aqui da seguinte maneira, olha, você tem aqui, você clica nele, ele vai ter as opções, você vai selecionar a opção e ele vai trazer para cá. E é exatamente isso daqui que a gente vai fazer. Então, vamos pegar aqui o exemplo dele. O drop-down button, cadê? Drop-down button app, olha, o Flutter ele constrói um appzinho aqui mesmo no exemplo para cá. E aqui é o drop-down button. Dentro da... Cadê? Dentro do scaffold ele tem aqui ó, um drop-down button exemplo. Que é justamente esse daqui, olha. Vamos copiar ele aqui. Então tem o drop-down button. Beleza, vamos levar para cá. Trouxemos aqui para o código. Aí eu vou criar uma função que retorna um widget. Lembra lá que a gente pode criar métodos dentro do módulo, né, dentro das classes? A gente pode criar um método também que retorna um widget. Então, tipo, vou criar aqui um widget que vai buildar o dropdown, que é justamente esse botão. E aí nós vamos trazer o que nós colocamos lá. Então, build dropdown. E aí nós vamos ver o seguinte. O dropdown, ele vai ter aqui um tipo. Então, vai ser de que tipo? Qual que vai ser o tipo do dropdown? No nosso caso aqui, vai ser um tipo de string. Então, ele vai ter que selecionar uma string. Por quê? Ele vai ter que selecionar uma das 4 opções. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Para isso, nós vamos criar aqui uma lista, né? Final, opções, né? Options, vai ser igual aqui uma lista com essas opções, uma lista de string. Então, vai ter a soma, a multiplicação, a subtração e a divisão. Então, nós vamos ter uma lista aí com todas essas opções, tá? Daí, voltando aqui para o dropdown, falando assim, ó, vai ter um string aqui, já que eu mostro para vocês a questão do value, tá? Daí, ele vai pegar aqui, ó, a lista .map. Então, a gente vai pegar aqui as options, options.map. Ele vai pegar e vai construir os itens em cima disso. Daí o dropdown, ele tem um dropdown value, e ele já até usa o setState aqui, que é justamente o valor que está selecionado. Então, qual que é o valor que está selecionado no meu dropdown? Então, a gente tem que ter uma variável para isso. Então, nós vamos criar aqui uma variável chamada dropdown value. Então, string
drop down value. E aí nós podemos definir qual que é o valor inicial. Então vamos começar aqui com a opção de soma. Daí voltando para cá, o drop down value, ó, o value do drop down vai ser exatamente o nosso drop down value aqui. Daí, dentro do drop down, ele tem uma função chamada aqui, ó, onChange. E o onChange, ele toda vez que mudar, ele vai retornar um value para cá. Daí nós vamos pegar o nosso drop down value, vai ser igual o value que foi criado, que foi selecionado, tá? Daí tá dando erro, tá dando erro porque o nosso drop down value, ele não pode ser nulo. Então, se ele vier nulo aqui, tá vendo que ele pode vir nulo? A gente vai colocar uma barrinha, uma exclamação para garantir que ele não tá vindo nulo. Se vier nulo, ele vai quebrar. Mas vamos tentar a sorte, né? Só que aí aconteceu o seguinte, vamos salvar aqui. Tá vendo que eu criei uma função aqui, ó, widget build dropdown, né? Build dropdown, que retorna um dropdown. Daí eu posso pegar essa função e chamar aqui no body, tá vendo? Tem o body, tem a column e abaixo do texto de result, eu vou chamar esse build dropdown, que é justamente uma função que retorna um widget. Então, quando eu construir aqui a tela, vai estar aqui o dropdown. Já vai estar com todas as opções. Então, eu quero fazer uma multiplicação, quero fazer uma soma, quero fazer uma subtração. Só que aí, volta no que eu falei anteriormente, né? Quando eu estou selecionando aqui, ele não está atualizando o valor. Tá vendo que o valor aqui está continuando maisinho? Então, a gente tem que colocar um set state. Então, toda vez que mudar, nós vamos atualizar a tela passando justamente que o drop down value foi atualizado. Então, quando eu selecionar aqui, por exemplo, a subtração, ele vai atualizar para a subtração. Quando eu selecionar a soma, vai atualizar para a soma. Divisão, mesma coisa. Então, ele vai atualizando os valores de acordo com o drop down. E aí, olha, gente, tem um conceito importante aqui, que é a questão das funções, que você pode criar. Então, se você quiser criar o drop down button de novo, quero chamar dois drop down buttons. Você só copia e chama essa função embaixo da outra e vai estar com os dois aqui. Então, selecionando aqui, eles vão atualizando automaticamente. E essas funções elas vão facilitando pra caramba a vida. Entendeu? Funciona basicamente como os métodos lá das classes que criávamos antes, tá? Então aqui, ao invés de somar o botão ser o nome somar, a gente vai chamar o botão de calcular, tá? E aí, ao invés dele selecionar só lá embaixo, vamos colocar para ele selecionar antes de calcular, né? Então, vai colocar o valor 1, o valor 2. E aí nós vamos colocar o drop down. Mas vamos deixar essa tela mais bonita, né? Deixa eu reduzir bem aqui o tamanho do VS Code para facilitar para a gente ficar construindo e vendo ao mesmo tempo, né? Então tá aqui, tá com o celularzinho aqui do lado. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, acima do text field, um text chamado valor1. Valor1. Vamos salvar. Tá vendo que ele ficou centralizado? Eu não quero que eles fiquem centralizados, eu quero que todos fiquem aqui à esquerda. Então eu vou colocar aqui um cross size alignment. Então um cross size alignment start para poder trazer para o início. Então jogou todos para o início, já que a gente vai ajustar isso. Então a gente vai ter o valor 1. Depois do valor 1 a gente vai ter aqui um outro chamado valor 2. Só que eles estão muito colados, tá vendo? Eu não quero que eles fiquem tão colados. Daí eu vou criar um outro widget chamado sizeAddBox. E ele vai ter uma altura aqui, ó, height. Eu vou botar a altura de 20. Esse sizeAddBox ele é basicamente um espaço. Ele pode ter uma altura ou uma largura. Ele vai basicamente afastar um widget do outro. Tá vendo o que ele já afastou? Se eu botar ele um pouquinho maior para ficar mais legal, ele vai deixar mais afastado. Vou botar até maior. 60 que eu acho que tá legal. Olha, ele afastou o valor 1 do valor 2. Daí, depois de ele selecionar aqui o valor 2, ele digitar o valor 2, ele vai selecionar a operação. Só que tá só a operação aqui sozinha, né? Vamos colocar um texto aqui do lado dela também. Então, selecione a operação. E vamos colocar um size box aqui também para dar um espaço, né? Porque senão vai ficar muito em cima. E aí, depois que ele selecionar a operação, vamos colocar mais um espaço para o botão também, para não ficar tão em cima essas coisas. Então, a gente vai ter aqui o valor 1, o valor 2, selecionar a operação e o botão de calcular, certo? William, mas o botão de calcular está do lado, quero botar ele no centro, como é que eu faço? Se eu não me engano, a gente tem esse widget chamado Center, que ele joga o widget para o centro, exatamente isso, tá vendo aí?
E se você quiser deixar o botão ocupando toda a tela, você pode colocar o botão aqui, cadê? Dentro de um size box, e colocar o widget dele, por exemplo, 300. E aí ele vai crescer o tamanho do botão. Vamos deixar ele maiorzão. Colocamos aqui no centro. Daí, lá no selecionar a operação, eu tô achando muito estranho esse negócio ficar um abaixo do outro. Vamos colocar eles dentro de uma row, né? Dentro de uma linha, colocar tipo texto em sequência ou drop down, né? Então vamos colocar aqui, ó. Você consegue vir aqui pelo próprio VS Code e falar assim, ó, wrap with row. Aí ele joga para dentro de uma row esses dois widgets que a gente selecionou. Olha aí, ele jogou aqui. Ainda está colado agora um do lado do outro. A gente coloca um espaço, não um size box entre um e outro. Só que agora a gente tem que aumentar a largura. Então a gente vai ter aqui ó, um size box, widget 20. Então ele vai selecionar aqui a operação. Ainda não está tão legal, né? Está muito pro lado. Vamos colocar centralizado isso daqui. Vamos jogar para dentro de um center. Opa, não vai. A row ela não vai porque ela ocupa o espaço todo. E a row tem aqui uma questão chamada Man Size Alignment. A gente vai botar ele aqui no centro. E aí ele fica no centro certinho. Depois de ele selecionar aqui a operação, a gente vai calcular. Eu acho que nem precisa de ser 60. Eu acho que a gente pode botar um 30zinho aqui. Deixa o botão um pouquinho mais perto. Que aí facilita mais. Então a gente vai ter aqui o botão. Vamos colocar 30, calcular. E o resultado da operação, né? Da operação. Vai ser o result. E aí, entre o result aqui e o botão, vamos colocar um espaço também para ficar mais bonitinho, né? Vamos colocar o texto centralizado. Vamos aumentar o tamanho desse texto, tá pequenininho. Tá bem pequeno, né? Então vamos colocar aqui um style, um text style e um sized box, um foot size, na verdade. E aí vamos colocar um 20 aqui. Aí ele já aumenta o tamanho lá do resultado. Tá vendo aqui que tá dando alguns erros, gente? Esses errinhos eles são porque o texto não está em constante. E agora o Flutter ele prefere que você coloque as coisas em constante, tá? Tudo que não tiver variável tem que ser constante. Então, tipo, ó, o controle 1 é uma variável, então o text field não precisa de constante. Só que o sizedbox só tem altura. Então nós temos que colocar em constante para ficar certinho, tá? Que aí o projeto fica mais performático. Então vamos colocar aqui essas constantes. Vou colocar constante aqui. Aqui. Aqui também. E aqui no texto do calcular, né? E nesse outro, nossa, acho que dá pra adicionar aqui pelo VS Code, dá pra adicionar aqui em todos os lugares e já é. Então já foi adicionado constantes em todos os lugares. Daí, no drop-down, vocês estão vendo que tem uma setinha aqui apontando para baixo? Essa setinha, ela tá aqui, olha, tá vendo que ela tem um icon? Para você criar um widget de icon, você tem que, ó, const icon, icons.arrow da word. Aí você pode mudar aqui para o icon que você quiser. Então, eu quero chamar um arrow mais bonitinho. Um arrow down é mais simplesinho, olha. Vai mostrando aqui, ó, esse daqui, mais bonitinho. Então ele fica só com a setinha ali. Você pode chegar aqui, ó, e mudar o style do texto lá também. Então, tipo, tem um texto aqui que, por exemplo, o texto aqui, ó, o item do dropdown, né? O item tá aqui com value e só o text value. Então a gente pode pegar aqui, olha, e colocar um style, um text style e um size de 18, por exemplo. Então quando a gente carregar aqui, olha, vai ficar bem maior, vai ficar mais legal de se ver. Acho que é isso. Fica bem mais bonito. Daí agora a gente tem que fazer o cálculo, né? Tem que ver ali qual que foi selecionado, fazer bonitinho. Então, por exemplo, quando eu vou fazer aqui a soma, e agora não vai ser mais soma, vai ser um operation, que vai ser operação, né? Então, quando a gente clicar no botão, ele vai chamar as operações, operação. Daí nós vamos ver qual que é o valor que está selecionado no drop-down, e aí nós vamos calcular. Por exemplo, se o drop-down value for igual à soma, então o resultado vai ser igual o value mais o value 2, certo? Se não, se o drop-down value for igual a multiplicação, então o result vai ser igual ao value 1 vezes o value 2. Se não, vamos lá.
o drop-down value ponto o drop-down value for igual a subtração, aí vai ser o result vai ser igual a o value 1 menos o value 2. Se o drop-down value for igual a divisão, a gente faz a divisão. O result vai ser igual ao value 1 dividido pelo value 2. Daí nós podemos jogar tudo isso daí para dentro de um set state, né? Então ele vai atualizar depois que ele fizer aqui toda a operação. Beleza? Então nós já temos aqui. Acho que já está fazendo todo o cálculo certinho, bonitinho. Daí fica bem legal. Então se eu botar aqui, ao invés de ser 9, vai ser 10. E aí eu mudei a operação para divisão. O resultado da operação foi 2, que é 10 dividido para 5. Se for multiplicação, o resultado da operação é 50, que é 10 vezes 50. Se for soma, 15. Se for subtração, 5. Então, está funcionando para os 4, né? Bonitinho, nós já temos a nossa primeira calculadora aí, funcional, toda bonitinha aqui no código. Tudo já bem estruturadinho, olha, o código bem organizado, com o botãozinho aqui chamando, centralizado. A gente pode mudar aqui ó, o título de homepage para calculadora. Podemos mudar ali a cor daquela app bar, né? Por exemplo, tá um azulzão tão forte. A gente pode vir aqui no app widget, olha, e mudar o primeiro primary stake para uma cor mais legal. Então, eu quero um purple, por exemplo. Aí ele muda toda a cor do aplicativo para esse purple. E aí vai ficando bem legal. Então nós já temos aí, ó, 10, 5. A gente trabalhou com alguns conceitos durante essa aula. O importante é se atentar a essa questão do set state. Dá para trabalhar com outras coisas. Por exemplo, tu quer limpar. Se você quiser limpar todos os campos de texto, como é que eu vou fazer? Tipo, eu quero limpar tudo. Então você pode criar aqui uma função chamada void clean. E aí você vai pegar e vai limpar. Você pode limpar o result. Então o result vai voltar para 0. Você pode limpar o texto do controller. Então controller.text vai ser igual vazio, né? Para não ficar sem nada. Controller.2 vai ser .text, né? Vai ser igual vazio também. E aí você coloca um set state. Daí quando você chamar essa função, ela vai limpar tudo. Daí nós podemos adicionar mais um botão para poder limpar isso, né? Então a gente pode adicionar aqui embaixo, dentro do body, mas a gente também pode adicionar lá na AppBar. Não sei se vocês já viram que algumas AppBar têm alguns botões, né? E é até um conceito legal, porque aqui dentro da AppBar tem uma propriedade chamada Actions, que ela recebe aí uma lista de widgets. Então você pode adicionar qualquer widget que você quiser. Daí agora eu vou utilizar aqui um botão chamado Icon Button, que é justamente um botãozinho para icon, né? Então, no onPressed desse icon button, a gente vai chamar essa função de clear. Então, clear vai vir no onPressed. E o ícone dele vai ser um icon. Aí, cadê? Icons. Ponto. Por exemplo, clear. Ó, tem um clear hands. Cadê? Clear. Vamos botar esse clear handed. Então, lá na AppBar, tá vendo? Agora ele criou o nosso botãozinho. O botãozinho aqui que é a nossa action. Então, dentro da calculadora tem essa action. Se eu clicar aqui, ele limpa toda a nossa calculadora. Então, tá fazendo aqui e tal, eu fiz alguns cálculos e aí eu quero limpar. Clica aqui, ele vai limpando. Então, a gente já trabalha esse conceito e aí nós concluímos nessa aula, que eu acho que já passou. Daí ele vai trabalhando nesse conceito, né, de justamente conseguir limpar esses pontos aí. E aí a gente vai conseguindo trabalhar em cima disso. O mais importante aqui para vocês, galera, é começar a praticar pra caramba. Vai fazendo essas coisinhas básicas. Faz uma calculadora. Faz uma outra calculadora que calcula, sei lá, uma fórmula específica de cálculo de salário. A gente já fez um monte de exemplo de programação. Tenta transformar isso aqui em aplicativo. Traz lá, tipo, você já sabe as fórmulas, já sabe como é que vai funcionar. Tenta pensar como é que funcionaria. E aí vai fazendo tranquilo, de boa, criando. Não precisa ficar lindão, todo bonitão. O mais importante é justamente que funcione do jeito esperado, entendeu? A questão de beleza, de ficar mais legal, a gente vai trabalhando depois, certo? Então é isso, pessoal. Brigadão. O código desse projeto vai ficar disponível lá no GitHub aqui nos arquivos da aula. E qualquer coisa é só me chamar.
Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.